Ontem mesmo eu atendi uma bebê de 13 dias. 13 dias eu atendi uma bebê. Essa bebê, ela estava com problema de irritabilidade, com dificuldade de se alimentar, com dificuldade de trazer o processo de amamentação correto, com muitos gases, e também atendi outra de 3 meses aproximadamente, onde ela tinha dificuldade de abrir a boca no processo de amamentação. Randy, tu tá falando de ATM e tu tá falando de um bebê, de uma bebê. Sim, eu tô falando de uma bebê, porque o problema dela, ela foi indicada por um odontopediatra. E ela, ao ser indicada por um odontopediatra, foi exatamente devido a 2 probleminhas. Primeiro, ela tinha um problema de freno lingual, tá? Que deixava a língua muito baixa e ela não conseguia fazer o processo da amamentação. E outro, ela não estava conseguindo abrir a boca de forma a receber o peito da mãe, de forma a realizar o processo de amamentação. E eu estou exatamente começando a live de hoje, trazendo esse fato dessa bebê de 3 meses com problema de amamentação para que você entenda que a disfunção de ATM, o problema de ATM é essencialmente neurofisiológico representado por uma disfunção mecânica. O problema mecânico, ele apenas mostra para nós profissionais que existe um problema na ATM, que existe uma disfunção da ATM, mas a disfunção da ATM, salvo os momentos de impacto, história de trauma pelos pacientes, eles são alterações neurofisiológicas. Essas alterações neurofisiológicas precisam ser entendidas. E no caso dessa bebê, literalmente, ela tinha uma deficiência importantíssima dessa região de crânio associado com a inervação trigeminal. E dentro dessa questão, a gente precisou intervir. E qual é a lição em relação a esses casos? É exatamente que nós não podemos ter os nossos pacientes de ATM e entender que é só osso, que é só estrutura, que é só anatomia. Nós precisamos entender que existem conexões neurofisiológicas trigeminais até chegar nos músculos. E isso faz total diferença diante de cada perspectiva que você vai atuar com o seu paciente. Talvez você não entenda, mas o que é, de fato, a ATM? A ATM é a articulação temporomandibular. E quando você, com esses conceitos básicos, específicos de anatomia, começa a perceber a real função para eliminar a dor do seu paciente da ATM e lotar a sua agenda, você vai conseguir perceber o quanto é importante trazer essa relação diagnóstica, tá? Pela a perspectiva anatômica. Presta muita atenção. A ATM é articulação temporomandibular, ou seja, a articulação entre o temporal e a mandíbula. Dentro dessa articulação entre o temporal e a mandíbula, tudo anatomicamente que tiver associado ao temporal e que seja capaz de interferir ao temporal, ele vai ser capaz de alterar a ATM. Onde eu estou querendo chegar com isso? É que, embora o nome da articulação seja articulação temporomandibular e o temporal e a mandíbula sejam anatomicamente relacionados diretamente, em estruturas indiretas associadas com o temporal, com a mandíbula,
vão afetar diretamente. E por isso, você erra tanto no diagnóstico do paciente, justamente por esse detalhe simples de anatomia, de concepção anatômica, você erra e compromete o resultado do paciente por um diagnóstico falho.